O TSE confirma que as emissoras de televisão ou rádio podem definir os critérios para sabatinas de candidatos. A decisão é uma resposta às ações movidas por presidenciáveis para que as emissoras aumentassem o número de políticos convidados para entrevistas e para que a ordem fosse definida por sorteio. A ministra do TSE, Maria Cláudia Buchianeri, alegou que na legislação não há uma regulamentação específica sobre as sabatinas e que os critérios para debate não se aplicam neste caso. Agora, Miguel Daúde, você acredita que esses presidenciáveis que moveram essas ações contra as regras criadas pelas próprias emissoras têm razão em fazer esse tipo de reclamação? É preciso que haja mudanças na legislação para deixar esse assunto um pouco mais bem delimitado? Olha, Lívia, a razão não tem, mas eles têm o direito de reclamar, né, de espernear. Se a legislação estabelece que não é a prerrogativa, não existe uma determinação de como você pode utilizar isso, a prerrogativa exatamente é de quem faz essa batida, né? Então, neste caso, eles não têm razão, evidentemente, mas a legislação não protege esse tipo de direito que eles estão reivindicando. É sempre assim, né? A eleição, os candidatos precisam de espaço para colocar, né, o seu projeto, mas na realidade eles não estão ali para colocar um projeto, eles estão ali para fazer ataques aos seus adversários, né, aos seus concorrentes. E qual é a sabatina que trouxe alguma coisa de concreto para os brasileiros? Nenhuma. É só ataque de um lado e do outro. Então, eu não vejo necessidade de colocar mais gente para fazer ataques. Se fosse concentrada num programa, seria ótimo, mas infelizmente não acontece isso aqui no Brasil. E é importante destacar também que nos próximos dias o Jornal Jovem Pan fará sabatina com os candidatos ao governo do estado de São Paulo e também com os candidatos à presidência da República. Claro que você que nos acompanha está convidado para prestigiar aqui a programação da Jovem Pan News. Agora, Rodrigo Constantino, o que você achou desse posicionamento do TSE, Tribunal Superior Eleitoral? É preciso respeitar as emissoras de televisão, a maneira como elas se organizam para convidar os candidatos, principalmente aqueles que estão mais bem colocados nas pesquisas, e também o mecanismo, as regras que são acordadas com as campanhas? Daniel, eu sou a favor de muito mais liberdade do que temos hoje. Existe um excesso de ingerência e controle minucioso por parte do TSE que se mostrou, inclusive, partidário, né? Tem jornalista no Brasil comemorando informações um pouco distorcidas, por exemplo, de que a Jovem Pan está sendo pressionada para reduzir elogios ao presidente Bolsonaro. Isso é algo bizarro e não aconteceu dessa maneira. Mas imagina só se a gente fosse levar em conta o que acontece em outras emissoras que só tem um lado e que não há nenhum contraditório, não há um só para enxergar ali como comentarista uma virtude que seja no governo genocida, fascista do presidente, que é a linha editorial desses veículos todos. Então nós estamos vivendo algo muito bizarro. É óbvio que as rádios, as televisões deveriam gozar de mais liberdade para isso. Hoje em dia o mundo tem rede social, furou a bolha, não dá para ficar engessando e querendo controlar nos detalhes como o TSE vem fazendo. É porque o TSE, na prática, hoje, a gente sabe, virou partido de oposição. Agora, Cris, concorda que é preciso que haja mais liberdade para essas emissoras? Até mesmo porque existem caminhos jurídicos para que aqueles que estejam insatisfeitos questionem o que eles consideram errado na justiça. Exatamente. Eu acho assim, as regras estão definidas, são regras, as regras da campanha, né? São regras que todos os candidatos têm que seguir. A gente, infelizmente, está vendo uma judicialização extrema e com algumas decisões mais favoráveis aos candidatos de esquerda do que ao presidente Bolsonaro, e a gente vem destacando isso aqui porque é a verdade dos fatos. Fiquem satisfeitos ou não os candidatos que são criticados. O Rodrigo trouxe aí uma questão importante, né? Uma parte da imprensa comemorando que os partidos de esquerda, especificamente o PT, está tentando alguma punição contra a Jovem Pan sob a alegação de que nós aqui damos mais espaço para a candidatura do presidente Bolsonaro ou para os feitos do governo Bolsonaro, sem lembrar que o resto da imprensa nada fala, apenas critica, omite fatos, inclusive, porque podem ser favoráveis ao governo. Quando divulgam alguma coisa, por exemplo, da economia, os bons resultados da economia, sempre tem aquele mas
e algum comentário depois ali que pode soar negativo para o governo. Então, é óbvio que a imprensa precisa ser livre. Eu até não sou contra essa ala da imprensa aí que decidiu também atuar como partido de esquerda, desde que ela deixe isso claro para o leitor. Ela tenta se camuflar como isenta e alguns espectadores, leitores e ouvintes mais distraídos entendem assim, que aquilo é isenção e é jornalismo, e há muita militância embutida. Para nós que entendemos mais do como fazer jornalismo, fica tudo muito claro, e os leitores e ouvintes que vão acompanhando com mais intensidade vão percebendo também. Então os partidos têm, como disse o Daoud, todo o direito de espernear, mas isso não quer dizer que a justiça tenha que conceder tudo o que eles pedem.